Eu quero agradecer muito pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Eu tenho vindo à FEMEL há quase 20 anos. Eu me mudei para Londrina no ano 2000 e pouco tempo depois de iniciar essa jornada aqui em Londrina, eu tive um convite de vir para cá, para a FEMEL, fazer uma abordagem sobre o Evangelho, com muita alegria, e tenho vindo regularmente e fico muito feliz pela acolhida desta casa. Então, muito obrigado pelo convite, a Vera, que fez contato comigo, e os demais que aqui estão, uma alegria muito grande. E nós vamos hoje conversar sobre este tema do Evangelho que foi lido há pouco. Reconhece-se a árvore pelos frutos. Existe uma coleção maravilhosa produzida pela Federação Espírita Brasileira, chama-se O Evangelho segundo Emmanuel. E foi uma compilação feita pela Federação Espírita Brasileira de todos os versículos do Novo Testamento que foram comentados pelo Emmanuel ao longo dos anos. Então, Emmanuel comenta os 4 evangelistas e todos os versículos. Então, nós vamos encontrar ali, por exemplo, as citações do livro Fonte Viva, Pão Nosso, cartas do Reformador que ele escreveu, e assim por diante. Em uma dessas páginas, eu vi uma interpretação maravilhosa do Emmanuel a respeito deste texto do Evangelho do hoje. O Emmanuel coloca assim: a árvore tem suas raízes fincadas na terra, junto a detritos, muitas vezes dejetos orgânicos dos animais, como adubo, as folhas em decomposição, as larvas, minhocas que fazem parte daquele microambiente ali do solo. Mas não é isso que define a árvore. Não é o local em que as raízes estão fixadas. Não são os galhos, porventura, quebrados pelas intempéries, pelas ventanias. Não são a quantidade de folhas ou a ausência das mesmas. O que define uma árvore são seus frutos. E aí ele continua comentando, dizendo para nós: todos ainda temos nossas raízes em uma matéria denegrida que representa o nosso passado. Nós temos diversos atos falhos. No passado nós corrompemos, nós matamos, nós traímos. Às vezes eu vejo gente interessada em descobrir o que foi na vida passada. E eu lembro do Chico, quando estimularam esse assunto com ele, ele disse assim: olha, presta atenção só nessa vida, porque já tem bastante dificuldade nela. Não queiram descobrir o que foi no passado. Porque é lógico que todos nós erramos muito. Basta nós considerarmos nossas más tendências de hoje. Então isso faz com que todos nós tenhamos nossas raízes morais fixadas em situações dramáticas, perturbadas, crimes e assim por diante. Mas Emmanuel continua dizendo que, assim como a árvore transforma o material do solo, o material em decomposição, em seiva nutritiva para frutificar, que nós também sejamos capazes de transformar nossos equívocos do passado em experiências retificadoras da nossa conduta de hoje.
que nós sejamos capazes de transformar nossos erros em degraus para a nossa evolução, para a nossa ascensão espiritual. E isso, quando eu li, me pareceu muito confortador. Porque nós não temos como fugir dos erros já praticados. Não temos. Aquela outra frase que o Chico repetiu também: ninguém pode voltar atrás e mudar o seu passado. Mas todos nós podemos começar hoje a construir um futuro melhor. E esse é o nosso compromisso, esse é o nosso passado, que nos traz hoje para o presente a oportunidade de redenção. E muitas vezes nós nos sentimos impotentes diante dos nossos equívocos. Mas ainda aí vamos ver uma lição maravilhosa de Jesus. Porque Jesus, em sendo espírito puro, quando reencarnou na Terra, programou toda a sua trajetória, com certeza absoluta. Ele poderia ter planejado também a reencarnação simultânea ao mesmo tempo de espíritos também já depurados, espíritos altamente evoluídos, que poderiam ser os seus discípulos diretos, possivelmente, podemos deduzir, com muito mais facilidade de compreensão da missão de Jesus do que os apóstolos que nós efetivamente tivemos. Mas ainda aí nós temos uma lição fantástica. Porque se todos os discípulos diretos de Jesus fossem também altamente evoluídos, será que nós nos sentiríamos inspirados no nosso progresso da mesma forma? Porque quando eu vejo a trajetória de Pedro, de Simão Pedro, eu confesso que eu me encorajo. Porque Pedro era um homem rude, impulsivo. Depois de ter convivido 3 anos com Jesus, quando chegou o soldado que veio para prender Jesus, Pedro, no ímpeto, sacou da espada e cortou a orelha do soldado. Jesus falou: Pedro, Pedro, embainha a tua espada. Quem com a espada fere, com a espada será ferido. A gente fica pensando, se Simão Pedro tinha convivido com Jesus, visto a proposta do perdão, da paciência, da ternura, talvez ele não deveria ter sido tão impulsivo. Jesus avisando Pedro, às vésperas da crucificação: antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. E Pedro ficou magoado, falou: jamais. Eu daria minha vida por ti, Senhor. Não deu a vida por Jesus, negou 3 vezes e nem acompanhou a crucificação. Pedro teve medo, como nós temos medo muitas vezes. Mas olha que maravilhoso, isso não impediu Simão Pedro de depois identificar as suas próprias deficiências e trabalhar durante décadas para a instauração, para o processo de edificação da igreja nascente, que foi a Casa do Caminho. E Pedro assumia as suas falhas, Pedro admitia que foi fraco, que foi pusilânime. Isso não o impediu de trabalhar em favor da proposta de Jesus. Então há nesse contexto, assim como no de Paulo de Tarso, uma lição maravilhosa para nós. A lição é: Jesus nos aceita para o trabalho do bem do jeito que nós somos, com todos os nossos defeitos. Jesus nos aceita para o trabalho do bem. É comum nós ouvirmos assim pessoas dizendo com sinceridade: eu não me sinto digno de frequentar um templo religioso.
não me sinto em condições morais de exercer alguma atividade regular na casa espírita. E a pessoa fala com sinceridade, ela gostaria de trabalhar. Gostaria de trabalhar como médium, como evangelizador, gostaria de trabalhar na distribuição de mantimentos para pessoas carentes, mas ela não se sente digna. Isso é comum. Mas temos que lembrar das lições de Jesus. Quando ele diz, os sãos não precisam de médicos. Eu vim para levantar os caídos. E Jesus, com muita propriedade, nos ensinou a diferença entre pecado e pecador. Jesus nunca condenou pessoa nenhuma. Ele apontava o erro e convidava a pessoa a se melhorar. Porque não é o erro que nos define. O que nos define é o que nós fazemos após constatar o erro. Tem uma grande diferença nisso. Duas pessoas podem cometer exatamente a mesma infração. Uma das pessoas se realiza com aquela atitude equivocada. Ela se identifica com a perturbação. E ela logo em seguida pensa em repetir o ato. A outra pessoa cometeu o mesmo ato infeliz, mas ela reconhece o erro. Ela se arrepende. E ela faz uma oração pedindo para que Deus lhe dê forças de superar as suas fraquezas. Tem uma diferença enorme nisso. Talvez o mundo externo, o mundo material, veja somente a mesma atitude. Mas Deus, que nos conhece o íntimo de todos, sabe se nós estamos nos identificando com o erro ou se nós estamos nos arrependendo do erro. Então, se entra uma pessoa aqui e me arremessa uma pedra no rosto, essa atitude é errada, ponto. Mas se a pessoa for um deficiente mental, uma pessoa que esteja perturbada, a atitude continua errada. A responsabilidade se torna relativa. Se nós compararmos isso com uma pessoa perfeitamente lúcida. E Deus sabe de tudo. Então, não é correta a proposta, primeiro eu vou me melhorar, depois eu vou trabalhar no bem. É o contrário. Eu vou primeiro trabalhando no bem, e com isso eu vou me melhorando. Porque se fôssemos esperar, todos nós, primeiro atingirmos a perfeição espiritual, para depois começarmos a fazer o bem, a Terra demoraria muitos milênios a mais para se tornar um mundo melhor. Eu tenho certeza absoluta que todos nós aqui já fizemos, certamente cada qual com a sua experiência e guardadas as devidas proporções, todos nós já fizemos a mesma pergunta que Paulo de Tarso fez, enquanto ainda se assinava Saulo. Às portas de Damasco, Paulo, que foi o indivíduo que iniciou a perseguição dos cristãos. Durou mais de 300 anos. O primeiro mártir do cristianismo, Estevão, foi apedrejado em um processo administrativo religioso liderado por Paulo. Na época ele se assinava ainda Saulo. E, na ocasião, então, às portas de Damasco, naquele afã, naquele empenho muito determinado de perseguir todos os cristãos, porque ele imaginava que era uma afronta à lei de Moisés, que ele defendia com muita sinceridade. Ele tem então a visão do Cristo, que
aparece para ele e fala assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E pela energia amorosa de Jesus, ele reconhece ali o verdadeiro Messias. E imediatamente ele faz a pergunta: Senhor, o que queres que eu faça? Essa pergunta, todos nós, eu tenho certeza, já fizemos. Claro, não diretamente para Jesus, mas em oração. Porque senão não estaríamos aqui hoje, numa quarta-feira à noite, com tantas possibilidades de distração que o mundo material nos oferece. Se estamos aqui hoje, é porque já temos essa clareza espiritual, esse entendimento, essa iluminação espiritual de compreender qual é o caminho que devemos seguir. Antes dessa pergunta, andávamos em trevas e caminhávamos no pântano das nossas próprias misérias. Em algum momento veio para nós essa clareza, esse entendimento, essa iluminação. Mas reconhecer a luz, a claridade no caminho, não quer dizer que o caminho já está percorrido. Então nós ainda seguimos caminhando no lodaçal, no pântano das nossas próprias misérias morais. Mas já sabemos a direção a seguir. E isso é uma bênção de valor extraordinário. Nós já sabemos para onde temos que ir. E o nosso primeiro ímpeto, em vendo o caminho iluminado, é seguir em frente, prontamente, buscando o nosso progresso intelectual, espiritual, social. Mas a voz da consciência brandamente nos convida a olhar para trás e enxergar todos aqueles que nós prejudicamos. E não tenhamos dúvida, todos nós prejudicamos muitas pessoas nesta e em outras vidas. E aí reencarnamos, aqui estamos para mais uma etapa. E aqueles a quem nós prejudicamos, quando essa compreensão da iluminação espiritual se faz mais evidente, nós nos sentimos desconfortáveis de querer seguir à frente, sabendo que para trás muitos sofrem por nossa causa. E a consciência brandamente nos convida a resgatar, a trabalhar por aqueles que nós traímos, matamos, roubamos, abandonamos. Alguns desses que nós prejudicamos nos acompanham do plano espiritual. A literatura espírita coloca, e o termo é correto, como obsessores. Espíritos que estão ao nosso lado com o interesse de nos prejudicar. Eu já tenho alguns anos, quando eu fui compreendendo melhor essa sistemática da justiça divina, eu parei de chamar os meus de obsessores, porque para mim parece um pouco pejorativo, agressivo. Porque quem eu quero chamar hoje de obsessor, ontem era meu amigo, era meu filho, era minha esposa, que eu traía a confiança. E hoje, reencontrando neste corpo físico essa experiência que Deus nos permite, compreensivelmente, eles desejam o nosso mal. Não que isso se justifique. Há uma diferença em algo justificável e algo compreensível. É como nós assinarmos um documento de acordo ou ciente. De acordo, eu concordo com aquilo. Ciente, não, eu compreendo, eu entendo, mas posso discordar. Esses que nos acompanham no plano espiritual, que nós prejudicamos, estão sofrendo na vida da alma por nossa causa, é compreensível
que não queiram o nosso bem. Talvez nós, no lugar deles, também tivéssemos o mesmo ímpeto. Então eu comecei a perceber, cada um aqui imagina um amigo seu, uma amiga, que no momento de fraqueza nós corrompemos, traímos, abandonamos. É compreensível que a pessoa fique magoada, que ela traga rancores. Então nós precisamos entender que esses que nos perseguem do lado espiritual não estão por acaso nas nossas vidas. Estão ali por uma proposta divina. E qual é essa proposta divina? Que nós assumamos o compromisso feito ao reencarnar. Que pelo nosso empenho, pela nossa perseverança, pelo nosso esforço de melhorar, nós seríamos uma influência benéfica para esses que desejam o nosso mal. O que Deus espera de nós? Que o nosso empenho em progredir seja tão grande que os nossos desafetos sejam contagiados pela nossa proposta de melhorar. Porque se nós seguirmos o que está no Evangelho, a prática do bem, a oração, as boas leituras, só existe uma possibilidade. Ou melhor, existem duas possibilidades. O que Deus espera, que é a mais importante, é que eles vejam que nós reconhecemos nossos erros, mas nós queremos uma conduta melhor para todos nós. Ou pode ser que eles não estejam interessados em progredir junto conosco, mas que eles se cansem de tanta oração, de tanta leitura, de tanta caridade, e digam assim, olha, eu cansei. Mas nem todos os nossos desafetos nos acompanham no plano espiritual. Alguns estão reencarnados conosco. Onde? Na família, na casa espírita, no ambiente de trabalho. Todos nós reencarnamos como amores que vêm nos dar sustentação para as provas e com muitos desafetos que estão conosco para que haja um reajustamento. A minha família toda é de Poços de Caldas, né? E eu tenho uma grande amiga lá, uma senhora, Dona Sônia, ela tem 8 filhos. E adotou mais um tanto. E eu falei, nossa, Dona Sônia, mas que disposição que a senhora tem, né? Para exercer a maternidade. E ela falou assim, com muita honestidade, olha, Marcelo, eu prefiro meus obsessores reencarnados. Porque aí eu posso vê-los, quero todos perto de mim aqui, para eu resolver minhas tendências. Porque do plano espiritual é mais difícil lidar com eles. Ela falou isso com um toque de humor, mas é uma verdade. Então, quando nós estivermos, com aquelas perguntas clássicas nos conflitos de família, o que eu fiz para merecer essa pessoa na minha vida? Pode ser o pai, a mãe, o cônjuge, o filho, o irmão, a sogra, o cunhado. E a gente pergunta o que eu fiz. Na verdade, não é muito difícil, né? Nós descobrimos o que nós fizemos. É só nós considerarmos hoje quais são os nossos impulsos mais atrasados, primitivos. Era isso que a gente fazia. Então, diante dessa situação, ainda mais agora fim de ano, a família se reúne, é muito importante nós termos essa compreensão que quando a família se reúne, estamos tendo uma oportunidade maravilhosa de exercitarmos esse reajustamento necessário. Nós não podemos ter a ingenuidade de ir a uma reunião de família exclusivamente com a expectativa de lazer ou diversão. Lazer e diversão fazem parte.
são propostas divinas. Mas nós todos, espíritos imperfeitos que ainda somos, nós todos nesses encontros de família vamos ter desafios, dificuldades. Porque nós temos inimigos ali, de outras eras, que agora são parentes. O que nós vamos fazer? Vamos seguir Jesus. O que Jesus nos recomenda? Orai pelos vossos inimigos. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Então, sugestão. Antes das reuniões familiares, vamos orar. Particularmente para aquelas pessoas que nos são mais difíceis. Vamos compreender que, embora a confraternização seja saudável, seja pertinente, o verdadeiro propósito ali não é o alimento, não é a diversão. O verdadeiro propósito é nós darmos um passo adiante na harmonização necessária, obrigatória, com aqueles a quem nós prejudicamos. E na casa espírita, será que tem desafeto? Tem. O Arnaldo Rocha, que foi o esposo de Meimei, ficou viúvo muito cedo, pouco depois do casamento, ele foi um grande amigo, é um grande amigo do Chico Xavier. Os dois já estão na pátria espiritual, mas o Arnaldo Rocha conviveu muito tempo com o Chico. E certamente uma das pessoas que mais arquivou informações de Chico a respeito de encarnações anteriores de muitas pessoas que conviviam ali. Tem um livro muito interessante, chama-se Chico, Diálogos e Recordações, em que o Arnaldo Rocha narra diversas passagens para um jornalista. Então, para ilustrar por que nós temos dificuldade na casa espírita, certa ocasião, o Chico Xavier e o Arnaldo Rocha estavam chegando na casa espírita, a casa que o Chico frequentava. E aí, chegando lá, dois companheiros do centro espírita estavam numa discussão acalorada. Em altos brados estavam divergindo sobre uma determinada modificação a ser feita na casa. Um dizia A, o outro dizia B, discutindo assim de maneira muito rude. Quando o Chico se aproximou e eles viram o Chico, a autoridade moral do Chico, eles se envergonharam, se calaram, baixaram a cabeça. E o Chico, muito amorosamente, falou para eles assim: meus irmãos, esta casa espírita é para promover a paz, a harmonia. Então vamos evitar esse tipo de discussão desequilibrada. Eles se desculparam, continuaram conversando de maneira mais branda. Quando se afastaram, o Chico Xavier perguntou para o Arnaldo Rocha: você sabe quem eles foram? E o Arnaldo falou: não sei, Chico. Eles foram Pompílio Crasso e André de Giores. Quem leu o livro há 2000 anos vai se lembrar. Pompílio Crasso foi senador romano, muito amigo de Públio Lentulus, que foi uma encarnação pregressa do próprio Emmanuel. E Pompílio e Públio estavam auxiliando as tropas romanas a fazer o cerco de Jerusalém. Eles estavam tomando a cidade que eles se revoltavam contra a dominação romana. E eles, numa situação, se arriscaram demais. Eles eram profundos conhecedores da região da Palestina, por isso foram convidados pelo imperador Tito para promover aquela orientação às tropas. Se arriscaram, certa ocasião, e foram presos pelos hebreus e levados para o templo de Jerusalém. As tropas romanas já estavam cercando a cidade, mas mesmo assim os dois foram torturados. Públio teve os olhos cegados por uma lâmina em brasa
e Pompílio Crasso teve o coração arrancado em vida por ordem de André de Gioras, que era o sumo sacerdote do Templo de Jerusalém. Então, vários séculos depois, onde estavam Pompílio Crasso e André de Gioras? Na casa espírita. Não faziam mais agressões físicas, torturas, mas estavam ali com as suas dificuldades compreensíveis. Então, diante dessas circunstâncias, sabendo que nós todos ainda somos árvores com as raízes presas nos dejetos morais que nós mesmos criamos, na degenerescência do nosso caráter, isso faz parte do nosso passado, não é possível modificar. Qual é a mensagem do Cristo? Ninguém avalia uma árvore pelo local em que ela fincou suas raízes. Ninguém. Nós, como foi lido aqui no texto, nós avaliamos uma árvore pelos frutos que ela produz. Então deixemos de lado essa preocupação excessiva com nossos erros, nossos tropeços, nossas quedas morais e nos ocupemos mais com os frutos que podemos oferecer àqueles que nos rodeiam. Quais são esses frutos? As nossas atitudes para o bem, as nossas orações, os bons diálogos, a pacificação em todos os ambientes que nós estivermos, a mão amiga, o ouvido atento, o olhar carinhoso, o abraço fraterno, a prática do bem, o prato de sopa ofertado, a campanha do quilo realizado, a roupa que foi doada. Esses são os frutos. E todos podemos oferecermos. Então, que esta mensagem do Evangelho possa nos inspirar a seguirmos como as árvores, sabendo que todos os detritos que nós trazemos, assim como o esterco segue pela seiva da árvore e se transforma depois no fruto que nos alimenta, todos os nossos erros são experiências que podem nos fortalecer no caminho do progresso. Se seguirmos com Jesus, estaremos sempre em paz e com luz. Muito obrigado a todos.